Bom dia, meus amados. Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Que Deus abençoe grandemente a sua quarta-feira. Que você tenha aí uma manhã abençoada na presença de Deus. Amém? Deus abençoe grandemente você, o seu trabalho, onde você estiver. Amados, vocês que ainda não inscreveram no canal e desejam inscrever, vocês vão ter acesso a mais de 100 mensagens, amém? E no momento que você estiver ouvindo, deixe o seu like aí e compartilhe com alguém essa palavra. Vamos ler um texto hoje que está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 13. Está dizendo assim, ó: Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento do Senhor, seu Deus. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Amém, amados? Nós vamos comentar hoje sobre o governo de Saul e o governo de Davi, né? Por que a Bíblia diz que Davi ele era um homem segundo o coração de Deus? E por que Saul foi rejeitado? Amém, amados? Se você for meditar aqui nesse texto aqui de 1 Samuel, no capítulo 13, desde o contexto, né? Samuel estava dizendo para Saul que era para ele esperar o momento que Samuel chegasse para Samuel oferecer o sacrifício a Deus e adoração a Deus. Amém? Mas, amados, aqui o Saul, ele errou, ele se precipitou, ele quis agir de acordo com sua própria vontade, ele agiu por ansiedade e ele não esperou a vontade do Senhor. Vou ler para você compreender um pouco melhor. Em 1 Samuel 13:11, perguntou Samuel: O que você fez? Saul respondeu: Quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você ainda não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micpá, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gigal e eu busquei o Senhor, pois senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: Você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento de Deus. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado em Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder de seu povo. Pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Então Samuel partiu para Gigal e Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que estavam com ele. Eram cerca de 600. Amém? Então aqui você pode ver que Saul ele desagradou a Deus porque ele desobedeceu a ordem de Deus. Era para ele esperar Samuel, mas ele agiu por impulso, desobedecendo a vontade de Deus. E aqui no versículo, 1 Samuel 13:11, em vez dele assumir a sua culpa, dele assumir o seu erro, ele justifica o seu erro. Uma coisa, meus amados, que Deus abomina é quando você erra e você justifica o seu pecado. Amém? Deus tem prazer naquele que quando erra, reconhece que é falho, reconhece que é um pecador. E nesse momento ele pede misericórdia de Deus e Deus olha para ele com misericórdia. Deus olha para ele com graça. Amém? Por isso a Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. E por isso Saul foi rejeitado. Nós devemos tomar cuidado, amados. Amém? Tomar cuidado quando erramos para nós não justificarmos o nosso erro. Deus não quer que você dê uma desculpa, que você apresente a ele uma desculpa, que você fala foi por causa disso, foi por causa daquilo. Não, Deus se agrada quando você fala: Senhor, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu não devia ter feito isso, tem misericórdia. E nesse momento, Deus cobre você com sua misericórdia, porque você está reconhecendo diante da presença dele que você falhou e você precisa da sua misericórdia. Mas quando você justifica o seu pecado, meus amados, é a mesma coisa de você dizer para Deus que você está certo e Deus está errado. Deus abomina isso.
por isso o reinado de Saul foi tirado das mãos dele, amém? Porque ele tentou fazer a vontade de Deus de acordo com sua própria maneira. Compreenda uma coisa, Deus quer que você faça a vontade dele de acordo com a palavra dele, de acordo com a direção dele. Não adianta você fazer algo contrário à palavra dele, contrário ao mandamento de Deus para agradar a Deus, que você não vai agradar a Deus. Meus amados, a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, amém? Então, quando você obedece a Deus, você se coloca na vontade de Deus, meus amados, aí você é abençoado por Ele. E a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida hoje está lá em João 6,29, é que você creia em Cristo, acredite na palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus e firme na palavra dele, amém? Eu quero ler com vocês aqui agora, em 1 Crônicas, capítulo 21, no versículo 8, né? Davi, ele havia levantado o censo de Israel, algo que Deus havia, né, proibido de se fazer. E aí Davi levanta o censo, começa a contar os israelitas, porque Deus havia prometido a Abraão que a nação dele seria como as estrelas nos céus. Não era para Davi aqui querer contar a nação de Israel, mas Davi quis contar todos os israelitas, assim desagradando a Deus, e trouxe a ira de Deus, né, sobre a nação de Israel e sobre a vida dele. Mas no momento que ele é repreendido, aí que o profeta chega diante dele, fala com ele, olha a diferença do posicionamento de Davi para o posicionamento de Saul. Saul justificou o seu erro, como nós lemos aqui em 1 Samuel 13:11, Saul respondeu: quando viu os soldados estavam dispersados e você não tinha chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Micpá, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gigal e eu buscarei o Senhor. Amém? Só bastava Saul aqui pedir para, né, Samuel perdão, falar: Samuel, eu peço perdão a Deus, eu errei, eu pequei, né? Deus mandou que eu esperasse você, eu agi por ansiedade, eu errei. Era o que Deus queria ouvir de Saul, mas ele justificou o seu erro. Mas em 1 Crônicas 21:8, ao Davi levantar o censo, a ira de Deus se levantar, Davi então diz assim para o Senhor, 1 Crônicas 21:8, você pode acompanhar na sua Bíblia aí. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que me perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Amém? Aqui Davi, ele reconhece seu erro, aí Deus, né, ele está debaixo da lei, Deus vai dizer para ele que vai trazer, né, para ele escolher, né, 3 tipos de castigo que Deus oferece a ele. Ele escolhe cair na mão de Deus, e no momento que ele cai na mão de Deus, ele ajoelha no chão e clama por misericórdia, e Deus tem misericórdia de Davi. Esse era o segredo de Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Davi conhecia Deus, Davi assumia o seu erro e pedia misericórdia para Deus, amém? Da mesma maneira, meus amados, quando você falhar, se você dobrar o seu joelho diante do Senhor e falar: Senhor, eu errei, eu falhei, eu recebo o teu perdão pela fé, em nome de Jesus, eu creio em Cristo, que Cristo me perdoou, que Cristo me salvou, que Cristo me justificou, eu falhei, eu errei, eu recebo o teu perdão. Eu errei, eu falhei. É o que Deus quer, que você chegue diante da presença dele e faça, que você assuma as suas responsabilidades e receba a misericórdia que provém dele, amém? Se você chegar diante de Deus e pedir misericórdia e reconhecer o seu erro, meus amados, se você se arrepender de verdade daquele erro que você cometeu, se o arrependimento for do seu coração, Deus vai atender o seu pedido, vai derramar misericórdia sobre você, porque ele já moeu Jesus na cruz pelos meus e pelos seus pecados, amém? Então, através do sangue de Cristo, nós recebemos o perdão. Eu quero ler com vocês aqui outros salmos que fala de Davi aqui, tá lá em Salmo 51, no versículo 1, está dizendo assim, ó, né? Vamos ler ali a partir do versículo 1. Olha que lindo está dizendo Davi, ó:
Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Olha que lindo, Davi está falando diante de Deus para ele ter misericórdia, e só Deus podia pagar, só Deus podia limpar, amém? Ele reconhece que ele por si mesmo não podia apagar os seus pecados, ele dependia de Deus. Olha que ensinamento maravilhoso nós aprendemos aqui. No versículo 2 está dizendo, lava-me de toda a minha culpa e purifica o meu coração. Olha, purifica-me do meu pecado, ele está dizendo. Purifica, Senhor, do meu pecado. Ele entende que somente Deus pode purificar. Aqui Davi está pelo Espírito Santo, ele entende que a salvação vem de Deus e só Deus pode mudar, só Deus tem poder para mudar as atitudes dele. Olha o que vai dizendo agora no Salmo 51:3, porque eu mesmo reconheço as minhas transgressões e os meus pecados sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Olha que lindo Davi está dizendo no versículo 5. Sei que sou um pecador desde que nasci, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Olha que profundo, Davi está falando, né, que desde o momento que ele nasceu, ele já nasceu debaixo do pecado, amém? Aqui nós aprendemos também, meus amados, que a criança ela não tem consciência do pecado, mas ela nasce no pecado por quê? Porque Adão e Eva pecou e todos estão debaixo do pecado. Então eles nascem no pecado, mas não têm a consciência do pecado. Não é que uma criança não é pecadora, ela não tem a consciência, mas quando ela passa a ter a consciência do pecado, ela tem que se arrepender, reconhecer os seus pecados diante de Jesus, para ela ser lavada, para ela ser salva, amém? Agora, se ela morrer na inocência, aí por ela não ter a consciência, pelo sangue de Cristo, ela também é salva, amém? Olha o que diz aqui, Salmo 51:6. Sei que desejas a verdade no meu íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. É Deus que põe a sabedoria no coração do homem. Ele dá toda a honra e toda a glória a Deus. Por isso a Bíblia chama esse homem de um homem segundo o coração de Deus. Quando você dá toda a honra e toda a glória a Deus, meus amados, Deus se alegra, amém? Está dizendo aqui nos Salmos, continua dizendo no versículo 8, faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha, ele está reconhecendo a Deus, só Deus pode apagar as suas iniquidades. E realmente, através do sangue de Cristo, Deus assim o fez. Cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Não expulse-me da tua presença, nem tire de mim o teu Espírito Santo. Devolve-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer, e então ensinarei os teus caminhos e as transgressões para que os pecadores se voltem para ti. Amém? Aqui o Espírito Santo, meus amados, ele via por alguns momentos, ele não podia habitar ainda dentro do corpo, como ele habita hoje dentro do nosso corpo, mas o Espírito Santo vinha em alguns momentos sobre Davi, e Davi não queria pedir essa comunhão, porque Davi entendia que somente através do poder do Espírito Santo que ele poderia ter um coração novo, que Deus poderia criar nele um coração verdadeiro, um coração que amava a Deus. Ele vai dizer no 51:10 aqui, Salmo 51:10, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aqui ele coloca toda a honra e toda a glória a Deus, ele depende diante de Deus, amém? Então você quer ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, seja sincero, seja verdadeiro com o Senhor, reconheça os seus erros, as suas falhas, e amados, e receba o perdão de Cristo. Entenda que Jesus morreu de braços abertos, ele está de braços abertos, só basta você reconhecer o seu erro, a sua culpa, se arrepender de verdade e aceitar o perdão dele, amém? Muita gente reconhece o erro, mas não aceita o perdão de Deus. Você tem que reconhecer o seu erro e aceitar o perdão de Deus, amém? Compreender que quando você se arrepende de verdade, Jesus ama você e ele perdoa você. É ele que justifica o ímpio, é Cristo que justifica o pecador. O que você precisa fazer é somente se arrepender de coração,
se render a Ele e compreender que é o Espírito Santo de Deus que muda o seu coração. Amém? Deus abençoe a sua vida. Então seja um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Não faça como Saul. Não justifique o seu erro. Reconheça o seu erro perante Deus, se arrependa de coração, peça a Ele perdão e receba, aceite o perdão. Uma vez que você pediu perdão, compreenda que Jesus Cristo já morreu pelos seus pecados, ressuscitou, e quando você se arrepende de coração, já levanta do chão, consciente que você foi perdoado, e declare: eu sou perdoado, eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.